Oi pessoal, iniciando mais um vídeo aqui para o meu canal. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Márcia. Moro na cidade de Gurupi, no estado de Tocantins. É uma cidade muito quente, um estado na realidade muito quente. E nós estamos num período chuvoso. Olha como estão as que eu não podei. Eu fiz replante, aproveitei e podei logo. Selei todas porque tá chovendo, tá no tempo chuvoso. E o motivo pelo qual eu replantei elas mesmo estando no tempo de chuva, foi algumas delas eu ia mudar de vaso, porque eu comprei uns vasos, pote 20, né, 3 litros, e aí eu observei que algumas delas estavam com as raízes podres, algumas raízes, não raízes grossas, algumas até tinham umas raízes grossas, mas outras raízes mesmo finas, mas essas raízes finas, se a gente não tomar cuidado, a podridão sobe para a planta e apodrece todo o caldex e a gente acaba perdendo a planta. Olha que perfeição essa. Olha que linda. Mas também está quase sem raiz de alimentação. É uma das coisas que eu quero falar com vocês também. A respeito do vaso fundo, o vaso raso, o tempo para trocar os substratos. As minhas aqui tinha mais de anos que eu tinha trocado o substrato dela. Aí o substrato acaba ficando ácido. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba perdendo as nossas plantas. Que eu quero mostrar para vocês alguns caldex. Aqui também, pelo fato de ser um estado muito quente, nessa época de chuva, tempo abafado e chuva, tem muitas cochonilhas de raiz também. E isso também faz com que as nossas plantas acabem sem nenhuma raiz capilar, porque elas devoram, elas destroem todas as raízes capilares das nossas plantas, e aí corre o risco de nós perdermos elas. E eu resolvi arrancar logo, fazer o transplante de todas elas para um substrato novo. E aí, o meu substrato é o mesmo que faço, ele é bem drenante. Eu acredito que foi isso que fez com que eu não tivesse perdido as minhas plantas por completo, por ele ficar um substrato muito ruim, né? Que absorve muita água, né? Que retém muita água. Então, pelo fato dele ser um substrato bem drenante, aí foi um dos motivos pelo qual eu não perdi elas por completo, né? Mas eu acredito que se eu tivesse demorado mais um pouquinho, eu tinha acabado perdendo muitas rosas do deserto. Olha esse caldex. Olha que perfeição de caldex. Esse é lindo. Esse é um cavalo, né? E aqui tem um enxerto. É muito lindo. Eu enxertei ela era bem menorzinha. Mas olha esse torcido. Porém, também não tem raiz de alimentação. Tem uma que é essa petitiquinha. Olha, pessoal, que perfeição. Que linda. Que linda que é. Mesmo pequenininha, ela já tem o seu formato único. Me contem nos comentários quem gosta também de rosa do deserto que valoriza o seu caldex, assim como a sua floração. Eu gosto muito, eu tenho muitas com caldex diferentes, esculturais. Muitas mesmo. E aí todas aquelas de semente que eu vejo que o caldex são únicos, diferentes, eu acabo separando para mim, para minha coleção. Quero mostrar para vocês essa daqui. Olha que interessante. Tem algumas raízes que eu já tirei porque ela tinha um emaranhado de raiz em cima. Olha esse torcido. Olha quando ela estiver bem mais velha, tanto que ela vai ficar linda. Essa aqui até que tem mais um pouco de raiz. Essa aqui é uma muda de galho. Muito linda, tá uma arvorezinha. Perfeita, é linda. Ela é um galho que eu ganhei. E eu quero mostrar aqui o tanto que a evolução, né? Olha, quem diria, né, pessoal? Que uma dessa aqui
desse jeitinho que a mudinha destaca. Pode ficar daquela forma ali. Eu acho perfeita, porque elas muitas vezes acabam ficando até mais bonitas do que as de semente. Eu quero estar mostrando para vocês essa aqui. Essa aqui, ela tava no vaso cuia. Para mim falar para vocês a respeito da diferença do vaso raso pro o vaso fundo, né? Aqui, eu quero mostrar para vocês, vocês conseguem ver, aqui tinha uma raiz podre, e eu removi o podridão dela e selei. Focou, agora focou. E selei com cola, porque tá na época de chuva. E mesmo eu tendo arrancado elas todas, pessoal, eu vou deixar elas despantadas pelos 5 dias a 6 dias até elas sararem todas as raízes que eu cortei e as que eu ainda vou cortar. As raízes que estavam podres, que eu cortei só as que estavam podres. Além da questão, pessoal, dela tá no vaso raso, não tinha mais para onde ela ir. Não tinha mais lugar, pessoal, para ela crescer, para ela desenvolver. Aqui tá bem, se vocês observarem, ela já tinha chegado no fundo do vaso. Além da questão do substrato, né, que já estava muito velho, e ela perdeu todas, mas todas as raízes de alimentação. Se eu tivesse demorado mais um pouquinho, eu tinha perdido a minha planta. Tinha perdido porque ela já tinha começado o podridão aqui, como eu mostrei para vocês, e ainda não tinha nenhuma raiz para se alimentar. Então a gente tem que observar quando nossas plantas não estão se desenvolvendo, para a gente observar o que é e não demorar tanto tempo para fazer a troca do substrato. Olha aqui outra, ela estava no vaso fundo, ela estava no pote, quase um pote maior, um tiquinho do que o pote 20. E essa aqui já tem bastante raiz, né? Embora não tenha muita raiz de alimentação, mas ela tem mais raiz do que a outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um bom substrato, um vaso adequado para elas, faz toda a diferença no cultivo de rosas do deserto. Eu tenho aqui também essa outra, que é uma Infinity, tá toda. Eu aproveitei e já podei ela. Já tá vendo alguns brotos aqui, nos que eu podei antes. Essa aqui eu podei para me tirar material para fazer enxerto. E aqui, olha aqui, pessoal, o emaranhado de raiz, porque ela estava no vaso fundo e ela tinha para onde desenvolver, mesmo o substrato sendo velho, ela tinha para onde desenvolver. E eu achei nas minhas plantas aqui muita cochonilha de raiz também, além da questão do substrato velho, né? Olha, pessoal, essa outra aqui, olha que perfeição. Não no caldex, mas na ramificação dela, nos brotos, porque eu enxertei esse pedacinho aqui. Eu já tinha enxertado várias vezes, que eu já estava desistindo de enxertar nela. E aí, porque ela apodrecia, toda vez que eu enxertava, ela apodrecia. Aí eu enxertei essa genoa aqui. E graças a Deus deu certo. Olha a quantidade de broto que veio nessa genoa. Perfeita. E eu gosto muito desses caldex assim, diferente. Olha essa aqui, o caldex dela. Muito diferente, né? E aqui eu tenho cada uma com um caldex diferente. Tenho essa outra aqui para mostrar para vocês. Um caldex também diferente, perfeito, muito linda. Essa aqui também ela estava no vaso cuia também. A gente vê no formato das raízes a diferença, porque quando você cultiva ela no vaso fundo, as raízes crescem para baixo, né? E quando você cultiva no vaso raso, as raízes crescem para frente, porque não tem para onde ir. E aí quando ela chega no fundo do vaso, ela vai crescendo para as lateral e fazendo essa volta aqui. E também quase não tem raiz de alimentação também. Eu indico para vocês, que tem dado certo aqui no meu cultivo, é justamente a questão dos vasos. E eu tô trocando todos eles por pote 20. Aí eu tenho também essas bacias, que estão ali, que quase não dá de ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês direito. Aquela bacia ali
daquele tamanho, que a bacia 6, né? Que é 6. E tenho também nesse tamanho, esse tamanho de vaso. Maior, mais fundo, que essa é a minha arvorezinha. Esse tamanho de bacia. Mas ela é bem mais funda. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Aqui tenho mais um exemplo de uma cultivada no vaso fundo. Pessoal, cultivada no vaso fundo, ela tem bastante raiz, mais do que as outras. Essa aqui é uma Ferrari, tá aqui com seus botões. E aqui tem uma florzinha do cavalo, que nasceu aqui, esse brotozinho abaixo do enxerto. É muito perfeita, perfeita mesmo, pessoal. E o que eu tenho para passar para vocês é isso, pessoal. A respeito do substrato, para a gente estar analisando, não demorar para fazer a troca do substrato, ideal a cada 6 meses. Estar observando se nossas plantas não estão desenvolvendo. Pode ser cochonilha de raiz, mas também pode ser o substrato, pode ser o vaso que está impedindo com que elas se desenvolvam. Eu cultivava as minhas, quase todas elas eram no vaso de cimento. Mas eu vi que elas demoram mais para se desenvolver no vaso de cimento do que no vaso de plástico. Porque eu não sei se é porque aqui a minha cidade é muito quente, não sei. Mas as minhas eu tive essa experiência. Olha, pessoal, essa outra estaca, essa outra mudinha de galho. Olha que perfeição, essas perninhas lindas. E eu não sei se vocês já viram esse tipo de enxertia. Uma ponteirinha de uma mudinha de semente. Quando eu enxertei ela aqui, ela era muito pequenininha. Era só uma pontinha mesmo nesse galho. Esse galho também tinha só umas poucas raízes. Tinha acabado de pegar. E aí, acabado de enraizar. Aí eu fui e enxertei essa mudinha, porque é das especiais. Essa aqui é filha da T15. E aí, agora tá aí. Olha o jeito que ela ficou. Ficou muito engraçadinha. E tá aí com a sua ramificação. Seus galhos, seus brotos. Linda. Eu não lembro, mas eu acho que eu não podei ela. Ela simplesmente brotou. Esses 4 galhos. E eu tô esperando, aguardando para ver a floração delas. E eu vou esperar replantar. Esperar uma semana para poder replantar elas. Eu arranquei todas elas ontem, essas aqui. Estão bem secas, lavei todo o substrato delas para me observar todas as raízes. Porque a gente só consegue ver se a gente lavar todo o substrato. Porque eu tenho uma aqui, e se eu não tivesse lavado o substrato dela, eu não tinha observado. Olha, graças a Deus que já tinha cicatrizado essa podridão aqui. E tinha bem aqui mais outra, que era uma raizinha que eu removi, o podridão que tinha também. E todas elas tinham algum podridão, ou pequeno ou grande, mas todas elas tinham raízes podres. E aí isso foi que fez com que eu arrancasse todas elas. Aí vou esperar mais um pouco. Não tenho pressa, até porque é melhor esperar para replantar elas do que correr o risco de perdê-las, todas elas. Olha essa aqui, que linda, tamanhozinho de nada. Olha, esse caldex, pessoal, diferente, muito diferente também. Também vai ganhar vasinho novo, para que ela se desenvolva, para que ela cresça e se desenvolva bastante. Eu tenho essa outra aqui também, que eu fiz um enxerto nela. Ela não se desenvolvia. É uma muda de semente. Aí ela não desenvolvia. Eu fiz um enxerto nela e já aproveitei, já vou mudar. Funciona, funciona. Porque muitas vezes
Eu já fiz dessa forma, fiz o enxerto mesmo dela arrancada e os enxertos pegaram, desde que eu não deixo na chuva, né? Tenho essa outra aqui para mostrar para vocês, sem uma raiz de alimentação. Então, assim como nós nos alimentamos, quando nós nos alimentamos de um alimento saudável, nós prolongamos a nossa vida, né? Assim também é com as plantas, né? Um bom substrato, trocado na hora certa, um bom vaso também faz toda a diferença. E elas amam o sol, né? E faz toda a diferença para que elas cresçam saudáveis, tanto nas suas raízes como as suas folhas. E também as suas flores e as suas vagens, né? Quando a gente poliniza, quando a gente faz polinização. Olha aqui, essa aqui é uma TW4. Olha o tamanhozinho desse botão. Muito engraçadinho. E eu vou fazer o replante delas semana que vem. E quando eu fizer o replante delas, eu vou aguardar, né? Eu vou adubar e aguardar a floração delas. E quando ela estiver bem florida, eu vou voltar para mostrar para vocês o resultado. Eu ainda quero mostrar para vocês essas duas. São mudinhas. Elas têm mais ou menos 1 ano. Essa aqui tem um pequeno enxerto da T15. O broto do cavalo cresceu mais do que um enxerto. Aqui eu tenho uma T21. Muito linda, mas também não morreu mesmo. Pela misericórdia de Deus, porque as bichinhas estão sem raízes mesmo, mas agora eu vou dar um novo substrato, um novo vaso para elas, e elas vão se fortalecer e retribuir com flores, lindas flores. Então esse foi o vídeo para o meu canal. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aí do outro lado da telinha, assistindo o vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.